Segunda parte dessa série de 3 vídeos, onde eu estou mostrando como mapear as entradas para o Day Trade. E hoje eu vou te mostrar como que nós vamos encontrar os pontos de pivôs secundários. Esses pontos de pivôs secundários são a base de solidificação dos pontos de entradas lá no gráfico operacional. São exatamente esses pontos que me fazem entender como é que está a força predominante do mercado. Ou seja, se ainda tem uma possibilidade de continuação de tendência ou se mesmo existe uma possibilidade até mesmo de operar umas reversões de tendência. Então, vou te mostrar isso aqui no gráfico agora. Deixa o like se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, que falta mais um vídeo ainda para a gente completar essa sériezinha onde eu estou mostrando o processo de mapeio para poder encontrar os pontos de negociações de entradas no Day Trade. Vamos que bora? Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, e antes de te mostrar como é que vai funcionar esse encontro dos pontos de pivôs secundários, eu quero te mostrar os objetivos dos pontos de pivô secundário. Na realidade, ele só tem um único objetivo, tá? Que é entender a força predominante do preço. Ou seja, isso aqui me dá um entendimento se é hora de eu continuar acreditando numa força de tendência, ou seja, se o preço está numa tendência de baixa, eu continuo acreditando nessa força de tendência de baixa, ou simplesmente se eu tenho uma perca de força predominante. Esse cálculo do ponto de pivô secundário, ele me dá esse entendimento do preço aqui, se é simplesmente o preço vem numa tendência de baixa, se ainda tem possibilidade de continuar caindo, ou se ele já vem numa tendência de baixa e há a possibilidade de uma possível reversão de tendência. Então eu vou ter essa leitura aqui do preço, porque lá no gráfico operacional eu vou trazer esse entendimento para a operação que eu vou realizar. Se o ponto de pivô está me indicando que eu ainda posso continuar acreditando numa força da tendência, eu vou operar a favor da tendência. Mas se esse ponto de pivô secundário está me mostrando que, cara, não é legal ainda que você continue operando a favor da tendência, né? Talvez seja mais interessante você buscar uma reversão de tendência. E aí é esse aqui que é o objetivo do ponto de pivô secundário. Só que eu preciso levar em consideração esse comportamento aqui para trazer essa leitura e esse entendimento lá para o gráfico operacional. Qual que é a primeira situação? Simplesmente eu vou encontrar esse ponto de pivô secundário e eu vou levar em consideração essa regra aqui. Se eu venho acreditando na continuação da tendência do preço, lá no gráfico diário, eu tenho que ter o rompimento dela. Ou seja, lá no gráfico diário tem que ter o rompimento dessa região do ponto de pivô. Vamos imaginar, isso aqui é um ponto de pivô, o preço vem numa tendência de baixo. Plau, isso aqui é no gráfico diário, tá? E aí, para eu continuar acreditando nessa tendência de baixa, eu tenho que ter um fechamento de uma vela aqui abaixo dessa região. Aí eu posso trazer esse comportamento lá para o gráfico M15 para eu continuar operando vendido. Beleza? Esse é o primeiro comportamento. E o segundo comportamento de eu entender se é a hora de eu operar numa reversão de tendência é trazendo esse mesmo conceito aqui, tá? Do gráfico diário, o preço vem aqui, e aí aqui eu entro para dois comportamentos, que são, na verdade, dois subcomportamentos. Aqui no gráfico diário, se eu perceber que o preço está chegando próximo a esse ponto de pivô aqui, e começar a retornar aqui no gráfico diário mesmo, e rompe 100% de retração de Fibonacci no gráfico diário, eu tenho um indício muito forte de reversão de tendência. Então, o meu tipo de operação deixa de ser venda e passa a ser compra. Esse é o primeiro comportamento. E o segundo comportamento é eu trazer esse mesmo conceito, mas não aguardar essas confirmações no gráfico diário, aguardar essas confirmações mesmo no gráfico M15. Vamos imaginar que o preço está numa tendência de baixa aqui no gráfico M15 mesmo. Ó. E aí o preço chega próximo a esse ponto de pivô aqui, já vem numa tendência de baixa, não estou considerando essa movimentação aqui do preço, mas eu estou considerando essa tendência de baixa muito bem definida, e aí ele começa a retornar aqui. Quando ele rompe 100% de retração de Fibonacci, é o mesmo comportamento. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu vou ter mais agilidade na minha operação, tá? Mas pode ser também que eu tome um stop, porque o preço pode fazer uma correção um pouquinho menor e depois eu vou estar caindo. Qual que é o certo? Cara, os dois estão certos, os dois dão resultado. Dificilmente você vai tomar uma sequência de stop operando esse movimento aqui, ó. Tomar 5, 6, 3, até mesmo 3 stop consecutivos nesse tipo de situação. Você precisa adotar um padrão de comportamento. E é claro que à medida que você vai tendo experiência de tela, você vai conseguindo adaptar isso para o que te deixa mais confortável, aí você consegue ter mais entendimento de o que é melhor para você. Existem situações em que eu opero realmente e essa reversão no gráfico operacional. Eu gosto de estar fazendo isso. Principalmente, eu levo em consideração os pontos de pivôs mais fortes, né?
que é esse ponto de pivô secundário e é o ponto de pivô principal também. Então, quando eu tenho o preço chegando no ponto de pivô secundário e retornando lá no gráfico M15, eu já começo a operar uma possível reversão de tendência e começo a encontrar também. Mas é claro que quando eu tenho essa confluência, aí isso fica muito melhor. Tá? O meu tipo operacional fica muito melhor. Ou seja, eu tenho uma tendência de baixa no gráfico diário e está revertendo para uma tendência de alta. Tá? Rompendo o nível 6 de ferramenta de Fibonacci, de retração de Fibonacci, lá no gráfico diário. Então, lá no gráfico M15, eu já tenho uma tendência de alta formada. Então, cara, se ele está rompendo 100% de retração de Fibonacci, eu tenho uma tendência de alta aqui no gráfico M15, eu tenho uma confluência muito grande aqui para eu operar numa reversão de tendência. Então, aguardo a confirmação do preço aqui, né? Na hora que ele rompe, eu vou e entro comprado. Agora, como é que eu faço para encontrar esses pontos de pivôs aqui? No gráfico semanal, eu já tenho esse ponto de pivô encontrado, tá? E eu vou te mostrar isso aqui agora também. Eu fiz o cálculo desse ponto de pivô aqui, que foi o ponto de pivô principal, eu até mostrei isso no vídeo passado. Se você não viu, veja o vídeo passado. E eu vou, para encontrar esse ponto de pivô aqui, eu vou fazer a soma da região de resistência com essa região do suporte, que é um ponto de pivô, e vou encontrar esse ponto de pivô aqui. Esse aqui é o ponto de pivô secundário. Se eu quiser encontrar o ponto de pivô secundário dessa região aqui de baixo, é a mesma coisa. Ó. Vou pegar a minha calculadora aqui, vou trazer para cá, ó, e eu vou somar. Vamos lá. 138,929 mais 125,945. Vou dividir isso aqui por 2, eu vou ter 132,437. Vou vir para cá. Ó, 132. 437. Vou lá e aqui eu tenho meu ponto de pivô secundário e aqui eu tenho meu ponto de pivô secundário também. Esses dois pontos são pontos pivôs de definições de renovação do preço. Aqui no gráfico diário, ó, qual que é o entendimento disso aqui? O que aconteceu? Eu tive um preço fechando abaixo desse ponto de pivô, mas logo em seguida ele começou a retornar. Então, esse tipo de operação de compra aqui, ela não fica tão legal para eu estar fazendo, porque eu tenho uma possível renovação de força vendedora do preço. Só que, inicialmente, esse movimento pode acontecer, do preço retornar e fechar aqui para cima. Quando ele retorna e fecha de novo aqui para cima, eu tenho uma força predominante compradora do preço. Tá? E quando isso acontece, as operações de compra elas tendem a ficar melhores do que as de venda, principalmente quando tem esse rompimento aqui, que dava para eu estar buscando, porque eu poderia estar marcando uma linha aqui, ó, nessa região de resistência e operar no rompimento dela lá no meu gráfico operacional. Mas esse comportamento do preço já me dá um entendimento que não fica tão legal esse tipo de operação. Por quê? Porque aqui no gráfico diário, ó, eu tenho uma tendência de baixa. Então fica muito melhor mesmo, mais confortável com que eu opere as tendências do preço. E aí acontece de novo, quando o preço rompe aqui para baixo, ó, de novo, aí sim eu tenho a continuação da força vendedora, a renovação da força vendedora, por mais que aplique um pouco de paciência aqui, mas era simplesmente viável com que eu evite negociações de compra. As compras não ficam tão legais, principalmente quando eu tenho essa confluência aqui do preço, mostrando que eu tenho um rompimento do gráfico diário, abaixo desse ponto de pivô secundário, que é um ponto de definição de movimentação do preço, né? Ele rompe aqui para cima, mesmo ele rompendo aqui para cima, a tendência de baixa está me dizendo que não fica tão legal eu estar operando comprado assim. Claro que existem situações onde o cara é mais agressivo, ele gosta de estar operando, né, esse tipo de comportamento e pode, mas uma possibilidade até mesmo estar tomando alguns stop no 0 a 0 ali do preço, tá? Mas o mais legal é quando você entra numa tendência de baixa e aí quando ele volta para cá, ó, você começa a operar vendido. Para o cara que gosta de ser mais agressivo, ele pode começar a buscar rompimento aqui no gráfico mesmo operacional, tá? Como já tem rompimento, o preço voltou para cima não, que ele começa a voltar aqui para baixo, isso aqui já forma uma tendência de baixa. E aí eu não preciso mais aguardar a confirmação aqui no gráfico diário, porque eu já tenho essa confirmação aqui, né? Isso já aconteceu. Então eu já tenho rompimento. Então as operações de vendas tendem a ficar melhores do que as operações de compra. E é o que está se caracterizando aqui. Eu começo a ter boas oportunidades de negociação de venda, principalmente se eu quiser ser um pouco mais agressivo, eu posso entender que o preço pode chegar até o 138,929. Eu tenho uma possibilidade de movimentação de 4.958 pontinhos. Existe uma situação também onde eu posso calcular os pontos de pivôs dos pontos de pivôs, né? É os pontos de pivôs secundários dos secundários, vamos dizer assim. Que é fazer o cálculo desse ponto de pivô com esse ponto de pivô, eu vou encontrar mais ou menos o ponto de pivô por aqui, assim, nessa regiãozinha assim, né? E aí eu posso, ao invés de tentar buscar um take aqui, eu busco um take mais curtinho nessa região, tá? Vamos só mostrar aqui para poder ficar mais visual. Vou fazer o cálculo ali do 145,421 mais 138,929 dividido por 2, 142,175. 142,175.
175. Aí eu tenho esse ponto de pivô aqui. E aí, se ele romper de novo aqui, é uma renovação da força compradora de que o preço pode chegar nessa regiãozinha aqui. Posso fazer esses cálculos de ponto de pivô também para fazer a definição de take profit, tá? É claro que quanto maior o take, mais arriscada a operação ela tende a ficar, tá? Mas o cara que já tem um histórico bacana, ele pode tentar esse tipo de operação e deixar a negociação surfando. Beleza? E aí, esse aqui foi o nosso vídeo no processo 2 de mapeio. Eu sei que pode ser um pouco mais de informação, mas você assiste esse vídeo mais de uma vez que eu tenho certeza que você vai entender. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que a gente vai encontrar os pontos de pivôs para realizar as nossas negociações. E aí eu vou te mostrar como é que é o processo de encontrar os pontos de pivôs para entrar nas negociações e em qual tempo gráfico eu vou esperar esse tipo de movimentação acontecer e o que tem que acontecer para eu executar a minha negociação. Valeu? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Valeu!